Olá, meu nome é Laísa Reis Silva Cavalcante. Sou bolsista do projeto intitulado como Mapeamento Atmosférico de Biogás de Aterro Sanitário com uso de nariz eletrônico, tendo como orientador o professor e doutor William de Paiva e fazendo parte do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental no Centro de Ciências e Tecnologia do Campus 1 da UEPB, em Campina Grande. Então, fazendo uma breve contextualização, tem-se os aterros sanitários como grandes áreas que são reservadas para poder receber e armazenar, tratar subprodutos da decomposição de resíduos sólidos urbanos. Os resíduos sólidos urbanos, eles vêm aumentando em quantidade cada vez mais, juntamente com o crescimento das populações e a questão do consumismo. Então, muitos são destinados a esses aterros sanitários, que, dentre as alternativas de lixões e aterros controlados, é uma alternativa ambientalmente mais adequada, e é necessário que se faça um monitoramento para avaliar os impactos ambientais e também os riscos à saúde que esses subprodutos dos aterros podem causar. O projeto ele foi inicialmente voltado à aplicação de um nariz eletrônico, um equipamento que vou falar mais à frente, para o mapeamento de biogás em um aterro sanitário na região semiárida do Nordeste. Houveram algumas limitações técnicas que acabaram impedindo a utilização completa do dispositivo. Então, houve a adaptação da pesquisa utilizando um detector portátil Drager em campanhas de campo e escolhendo pontos estratégicos do aterro para fazer medições de alguns gases, para correlacionar esses dados de medições com dados meteorológicos de uma estação presente no próprio aterro, uma estação WS-18. Então, os objetivos, no final, foram medir as concentrações de gases de um aterro sanitário, correlacionar medições de gases com variáveis meteorológicas e consolidar informações para a gestão ambiental e avaliação do aterro. Então, partindo para a metodologia, nós fizemos inicialmente a caracterização da área de estudo, onde iríamos aplicar o detector portátil Draghi. A área de estudo que nós escolhemos e que tivemos acesso foi um aterro sanitário localizado no semiárido brasileiro, mais especificamente na região do Nordeste. Esse aterro sanitário, ele recebe cerca de 700 toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos de várias prefeituras e tem uma estrutura de aproximadamente 64 hectares de área e 20 células projetadas. As células elas possuem 230 metros de largura, 450 de comprimento e 40 metros de altura. São localizados também drenos verticais, são 113 drenos instalados até o momento da coleta desses dados, e esses drenos, pelo menos na célula principal, eles são conectados a estações para poder melhorar a questão das medições com detector portátil. O equipamento que foi utilizado, o instrumento de medições de gases, foi o Drager, do modelo apresentado no slide, que tem uma capacidade de fazer medições simultâneas de até 5 gases. Ele possui sensores eletroquímicos, catalíticos, infravermelhos e PID. E ele consegue medir os 5 gases simultaneamente, que seriam o metano, o dióxido de carbono, o sulfeto de hidrogênio, o oxigênio e o monóxido de carbono. Depois foram feitas as coletas dos dados de gases, onde foi realizados em pontos estratégicos coincidindo com os drenos verticais. A metodologia ela é padronizada pelo subgrupo de biogás do GGA, do Grupo de Geotecnia Ambiental da UFCG, e as coletas foram realizadas em condições similares. Com relação ao tempo e o horário que fizemos as visitas ao aterro, geralmente no horário da manhã. E eram feitos os registros de horários, os registros de equipes, os locais, as características do ambiente, e também era tudo contabilizado em uma planilha com relação aos drenos que eram monitorados e também as medições desses gases para depois análise de várias pesquisas.
Os dados meteorológicos, eles eram feitos a partir da estação meteorológica HS-18, que é instalada no próprio aterro. As variáveis que ela apresentava eram justamente a questão da temperatura, umidade relativa, precipitação, vento, luminosidade e radiação UV. Com isso, nós conseguimos fazer essas correlações da coleta de dados de gases com os dados meteorológicos. Para fechar essa parte da metodologia, nós fizemos também a contextualização do enfoque do estudo, que o planejamento inicial era justamente o uso do nariz eletrônico, que foi desenvolvido, estava sendo desenvolvido e ainda é desenvolvido pela UFPB, pelo um grupo da UFPB, e os sensores, possuindo sensores semicondutores de óxido metálico e eletroquímicos, e ele tinha a capacidade de medir justamente os gases que nós medimos com o uso do Dragger, além da temperatura, pressão e umidade. E a partir disso, era justamente como iríamos fazer esse mapeamento do aterro sanitário, vendo as concentrações dos gases, a temperatura, a umidade e a pressão à medida que caminhávamos pelo aterro. Houveram algumas limitações técnicas que impediram justamente a aplicação plena desse equipamento. A estratégia alternativa foi o uso do Dragger e correlacionar com os dados meteorológicos, onde com essa adaptação a finalidade era justamente avaliar a influência das variáveis climáticas sobre os gases para justamente poder ser utilizada em pesquisas futuras. Houve depois, no final de tudo, o tratamento e a análise desses dados, onde eles eram colocados em planilhas Excel, havia a tabulação em tabelas descritivas com valores médios, máximos e mínimos, justamente para facilitar essa análise, a representação em gráficos de variação temporal, para poder tornar o estudo um pouco mais visual, e as correlações entre os gases e as variáveis meteorológicas. Aqui nós temos algumas imagens da estação meteorológica que se encontra no aterro sanitário e o detector Dragger que foi utilizado. Os resultados que nós obtivemos e que nós discutimos sobre, inicialmente foram os problemas com a aplicação do nariz eletrônico, onde o dispositivo apresentou algumas inconsistências em campo que acabaram inviabilizando as medições contínuas. Ele sempre apresentava alguns problemas com relação à automação, com a parte elétrica, a questão dos sensores, já que é um equipamento basicamente inédito, é um equipamento que ele veio para facilitar as medições e o mapeamento dos aterros. Então, houveram falhas de comunicação e transmissão de dados que acabaram limitando o uso, a dependência de determinados códigos de validação presentes em um único equipamento que dificultava o acesso, já que outros equipamentos, outros notebooks e computadores, eles não conseguiam ter acesso aos dados, nem conseguiam configurar o nariz, e alguns ajustes constantes que ainda eram necessários. Os resultados dos parâmetros meteorológicos nos mostraram que a temperatura média que foi coletada nos meses do final do ano de 2024 até setembro de 2025, as temperaturas médias, elas variavam entre 22 e 26 graus, o que era adequada para uma atividade metanogênica. A umidade relativa elevada favoreceu a mobilidade de compostos sulfurados e a precipitação mais intensa em maio e julho de 2025, os meses iniciais e finais foram interpolados com relação aos dados que eram coletados. Então, alguns meses nós não tivemos acesso por conta de desativação da questão da estação meteorológica ou outros fatores. Então, os valores eles foram achados a partir de modelagens, a partir de interpolações lineares. E foi também relatado uma baixa velocidade de vento na maior parte dos meses.
Então, continuando com a parte de resultados e discussão, nós temos que foram verificadas correlações positivas entre a precipitação e umidade elevadas com aumento de concentrações de metano e sulfeto de hidrogênio. Também constatamos que a baixa velocidade do vento, ela favoreceu a permanência de gases próximos à superfície, nas áreas próximas ao aterro. Por outro lado, com relação às correlações negativas, nós tivemos que o dióxido de carbono ele apresentou o comportamento inverso em relação aos demais gases, com as maiores concentrações em meses menos chuvosos. E tivemos também, por parte do tratamento dos dados, que a radiação solar ela influenciou de forma indireta os processos de evaporação e infiltração, o que acabou afetando a atividade microbiana. Em resumo, a disponibilidade hídrica foi identificada como um fator predominante na questão das variações das emissões desses gases. Então, como conclusão das adequações, aprimoramentos que nós necessitamos fazer durante o período do projeto, nós tivemos que o nariz eletrônico, infelizmente, ele não pôde ser aplicado em campo durante o período do projeto, justamente por diversos fatores que foram relatados aqui na parte de automação, na parte elétrica, a questão dos sensores, o acesso aos dados. E por isso foi necessário o monitoramento com um detector portátil alternativo, que foi o Drager, que forneceu dados consistentes sobre as emissões gasosas. As condições meteorológicas que foram apresentadas através dos dados da estação meteorológica do aterro influenciaram de forma direta a produção e a dispersão de biogás. Correlações obtidas, elas reforçaram a necessidade de um monitoramento contínuo em áreas de disposição de resíduos sólidos urbanos. E o estudo ele ofereceu justamente um suporte a pesquisas futuras, inclusive ao aprimoramento e também à aplicação tecnológica do nariz eletrônico. No slide é possível ver algumas fotos atuais de como o nariz eletrônico ele se encontra. As fotos foram disponibilizadas pelo grupo que trabalha com a parte elétrica do nariz eletrônico na UFPB em João Pessoa, e nela nós podemos ver que o nariz está inteiramente equipado, que ele tem alguns botões de controle para poder justamente controlar o período das medições e o período do mapeamento, para ter todo um planejamento antes de levá-lo até o aterro. Referências que foram utilizadas durante o estudo, durante o projeto, e elas incluem estudos nacionais e internacionais sobre as emissões em aterros, relatórios oficiais, além de alguns trabalhos anteriores sobre o desenvolvimento do próprio nariz eletrônico. Então, finalizando a apresentação, eu gostaria de novamente poder pontuar o quanto esse estudo, com a utilização e a aplicação do nariz eletrônico, ele é promissor para muitas e muitas pesquisas, para auxílio dessa grande área de gestão e monitoramento ambiental, de como é uma pesquisa promissora que, infelizmente, durante o tempo de projeto, não pôde ser 100% aproveitada por questão da inviabilidade em aplicar o nariz, mas que futuramente espera-se que ele seja aplicado e que possa servir de suporte para muitos e muitos outros estudos. Gostaria de agradecer também, primeiramente, ao CNPq pelo apoio financeiro por meio da Bolsa de Iniciação Científica, que tornou este trabalho possível. Agradeço também ao meu orientador, o professor Dr. William de Paiva, pelo acompanhamento e direcionamento ao longo da pesquisa. Estendo os meus agradecimentos ao Grupo de Geotecnia Ambiental da UFCG, em especial ao subgrupo de biogás, por todo o suporte técnico, por toda a ajuda na questão dos estudos, da escrita, pela oportunidade de aprendizado e pela realização das atividades em campo. E, por fim, eu gostaria de agradecer aos colegas que puderam participar diretamente e indiretamente das campanhas de medição e também contribuíram com esse estudo.